Olá, vamos fazer um estudo hoje sobre a Resolução 457, que trata do Serviço de Inspeção Escolar em Minas Gerais. Esta resolução, ela foi emanada pelo Conselho Estadual da Educação de Minas Gerais em 2009, definindo, a partir dessa resolução, os aspectos principais de desenvolvimento das atividades do Serviço de Inspeção para todas as SREs de Minas Gerais. Mesmo porque o Serviço de Inspeção Escolar abrange muitas áreas de atuação, dentre elas as questões de cunho administrativo, técnico, financeiro e a inspeção especial. E, nesse sentido, o Conselho Estadual da Educação estabeleceu, a partir dessa resolução, a estrutura do Serviço de Inspeção Escolar e também a estrutura do desenvolvimento das atividades de cunho pedagógico, administrativo, técnico, tanto da inspeção regular quanto da inspeção especial. Nós vamos ver aí que a inspeção é vista em Minas Gerais, é considerada como um serviço de grande importância, está correlacionado às ações regionais e às ações centrais, ou seja, o serviço de inspeção ele está localizado em cada SRE em Minas Gerais, entretanto, ele abrange a área da escola, da unidade de ensino, como também encaminha as informações para a área do central, que no caso é a Secretaria de Estado de Educação. Então, o primeiro ponto nessa resolução é deixar bem claro que o serviço de inspeção tem essa abrangência, trabalhar lotado nas SREs, fazendo link com as escolas, sejam elas particulares, municipais ou estaduais, e também com a Secretaria de Estado de Educação, a fim de que manter essa conexão entre o órgão central e cada unidade de ensino para o desenvolvimento das atividades dentro das normas legais. A inspeção, através da Resolução 457, ela tem, em primeiro momento, a responsabilidade da verificação. A verificação é a função do inspetor em verificar, observar, analisar, fazer leitura, fazer visitas, fazer análise de documentos, fazer análise da estrutura de uma unidade de ensino. Se, por acaso, é na inspeção regular, ele faz isso através de uma visita, através de análise de documentos comuns do dia a dia do serviço de inspeção escolar. Se é na inspeção especial, ele vai receber uma ordem de serviço para um assunto específico, e nesse assunto específico ele vai analisar estratégia de trabalho, desenvolvimento de atividades, análise de documentos, tomada de informações, e após, tanto na inspeção especial quanto na inspeção regular, ele passa para a função avaliadora ou de avaliação das instituições. Como que isso se dá? É quando ele faz uma conexão entre o que foi verificado e o que está dentro dos trâmites legais ou não. Então, é ali que ele vai fazer essa verificação de o que foi visto, o que foi verificado, o que foi observado, se atende aos preceitos legais. Eu vou dar um exemplo. Você chega numa escola e verifica o quadro de pessoal. Então, você confere com o número de turmas, o número de alunos, os níveis de ensino, a duração de cada turno, e aí você observa quantos servidores aquela escola tem direito. Sejam os auxiliares da secretaria, os assistentes técnicos,
podem ser os professores, os supervisores, vice-diretores. Então, você faz uma verificação do atual quadro de pessoal da escola. E aí, você passa para a análise do que estabelece a legislação. Esta escola está com o quadro de pessoal dentro dos parâmetros legais vigentes? Então, você vai comparar com os quesitos estabelecidos na legislação sobre o que essa escola tem, o que essa escola pode, conforme a legislação estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação. Então, esta atividade é a atividade de avaliação, função do inspetor, que é de monitorar, corrigir e realimentar as ações dessas instituições. Então, como que se dá esse trabalho? Essa questão da avaliação, né, de cada item, de observação, se a escola está cumprindo com a legislação, o inspetor ele faz esse trabalho o tempo inteiro observando o que a escola tem e o que a legislação prevê. E ele monitora a partir do momento que ele sempre está verificando temporariamente, periodicamente, nas suas visitas, na assinatura dos QIs, na análise dos documentos, nas perguntas dos gestores, ele vai verificando se as ações da escola estão dentro dos parâmetros legais. É por isso que o monitoramento ele tem que ser de tempo em tempo realizado em visitas ou realizados através de uma verificação de documentos. Esse monitorar é também considerado como uma maneira de confirmar que os parâmetros que a escola tem desenvolvido atende à legislação. Ou seja, estão todos dentro do que nós chamamos de legislação em vigor. O que está em vigência se está dentro desse princípio. Então, é por isso que o artigo 3º da 457, dessa resolução que vem do Conselho Estadual de Educação, ele estabelece bem, no inciso 1, a função de verificação e avaliação quanto à observância das normas legais. Isso se dá não somente com relação ao quadro de pessoal, mas também com relação à proposta pedagógica, ao regimento, à quantificação de turmas, à oferta de ensino, à documentação inerente à formação dos professores, à formação dos profissionais, do processo de escolha de diretor, do processo de designação, de dispensa, de lotação de servidores que são aprovados em concurso, que foram nomeados. Então, tudo isso é uma função do inspetor que deve ser realizada aos poucos em suas visitas, sendo priorizadas conforme a necessidade no trabalho de rotina da inspeção. Então, o que ocorre? Quando o inspetor já fez essa verificação, orientou se está tudo dentro dos parâmetros legais, ele passa para o artigo 3º da 457, que é o monitoramento e a correção e reavaliação das ações da instituição. Ou seja, ele sempre observa, sempre verifica tanto as questões de parâmetros pedagógicos, administrativos quanto financeiros, se sua escola está obedecendo, se a gestão está atendendo os preceitos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação. E, por fim, no inciso 3 do artigo 3º, que também está aí para nós nesse slide, na cor azul, cabe ao inspetor promover a realização dos registros. Como que ele faz isso? Através de termo de visita, através de relatórios básicos, relatórios circunstanciados, mas sempre com parecer conclusivo. Exemplo, uma escola foi solicitado um recurso para ampliação da cantina, sob a justificativa que a área da cantina não atendia eficazmente a demanda durante a oferta da merenda escolar.
Então, foi construído, foi liberado um recurso, foi construído uma área, e aí pode a superintendência solicitar um relatório conclusivo sobre essa obra. Então, você, enquanto inspetor, vai lá fazer a verificação, a análise para verificar tudo direitinho, se foi realizada a obra, qual período, qual valor, se a obra agora atende aos preceitos, se a escola procedeu à aplicação dos recursos e à prestação de conta dos recursos liberados dentro das orientações do colegiado escolar e das normas financeiras que tratam especificamente da aplicação de recursos do erário público. Bom, mas esses relatórios e esses registros, eles podem ser de uma visita relativa a um evento que teve na escola, por exemplo, um evento que foi um período de planejamento pedagógico com professores e equipe pedagógica, ou pode ser um relatório sobre um processo de classificação de um aluno ou de reclassificação de um estudante que veio de outra unidade, ou então que estava na unidade e precisou de ter um relatório. Então, é ali que o inspetor tem que documentar todas as ações realizadas na sua escola. Isso em termos de visita e também em relatórios. Ele pode, nos termos de visita, proceder à explicação para a correção do que ele encontrou, que estava irregular e precisa ser regularizado, e dar um prazo, estabelecer um prazo para que a escola obedeça. No outro termo de visita, ele pode ressaltar se aquela situação, aquela questão foi ou não aprovada. Em outras situações, às vezes o inspetor em visita à escola depara com uma situação que não é rotineira. Vou dar um exemplo. Ele chegou na escola e constatou que, por conta das chuvas, uma parte do muro externo caiu e agora a escola precisa de reparos. Então, ele pode fazer um relatório para o superintendente, que é o chefe imediato, informando essa necessidade que passa a ser de caráter de urgência e concedendo o seu parecer conclusivo. Ele vai ali colocar se essa situação é merecedora de uma liberação de uma verba em caráter urgente ou se essa situação pode deixar para uma outra data. Então, o inspetor, sendo um analista da educação, ele tem toda a prerrogativa, desde que aos olhos da legislação, de proceder essa sistematização sobre pareceres emanados relativo a alguma situação que ele possa observar em sua escola. Sem falar dos relatórios que são específicos do Serviço de Inspeção Escolar. Por exemplo, credenciamento de uma escola, encerramento de atividades de uma escola, um processo administrativo que tem uma portaria, que tem uma ordem de serviço especial ou uma sindicância investigatória, essas também vão precisar de um relatório. É por esse motivo que o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais estabeleceu muito bem em 2009 essas atribuições do serviço de inspeção, que são verificação, avaliação, monitoramento, correção, realimentação entre as instituições, secretaria, superintendência e escola, e o registro, né, do que foi observado, do que foi encaminhado. Tá certo? No próximo slide, a gente vê aí agora a questão da relação entre a secretaria, a SRE e a unidade de ensino. O inspetor está lotado na SRE, mas ele tem um vínculo com a secretaria quando ele assume essa função com a responsabilidade de repassar instruções, de orientar as escolas, de fazer chegar as instruções do Sistema Estadual de Ensino na escola e discuti-las, como também ele pode trazer as dúvidas da escola para que sejam analisadas pela SRE ou pela Secretaria de Estado de Educação. Então, ele faz esse link, essa conexão entre escola e SRE, escola e SEE, SRE e SEE, enfim, ele é o único profissional do Sistema Estadual de Ensino
que tem essa função tão importante de trazer para a escola todos os encaminhamentos necessários para que a escola proceda o desenvolvimento das suas atividades pedagógicas, técnicas e administrativas dentro dos preceitos legais. A resolução, no artigo 4º, ela define o que está aí nesse slide agora, mostrando o papel da Secretaria da SRE e essa vinculação do Serviço de Inspeção com a Unidade de Ensino e esses dois órgãos, que nós chamamos órgãos centrais, e o órgão regional é a SRE e a escola. Nós temos também a orientação com relação a essa lotação do serviço de inspeção. A inspeção, por exemplo, nós sabemos que esse serviço está organizado em cada SRE. E em Minas Gerais, nós temos várias SREs. Nós temos, por exemplo, uma SRE na região de Pirapora, uma em Januária, uma em Montes Claros, uma em Janaúba, né? E por que tem essa divisão? Para melhor atender a cada região do Estado, com relação ao desenvolvimento das práticas do processo ensino-aprendizagem, bem como o funcionamento de cada unidade de ensino. Então, para isso, a gente sabe que a inspeção é lotada em cada SRE, né? Então, nós temos um grupo de inspetores, obrigatoriamente, conforme a quantidade de municípios ou distância ou características de cada regional. Quando eu falo regional, eu estou falando de SRE, Superintendência Regional de Ensino, como o próprio nome indica, né? Regional. Então, às vezes, nós temos a de Montes Claros, por exemplo, ela abrange vários municípios com grandes distâncias. Então, ela tem mais inspetores do que uma SRE do Sul, que tem, de repente, 5 municípios só. Então, ela tem menos inspetores. Entretanto, com mais ou com menos inspetores, todos os inspetores de Minas Gerais devem desenvolver seu trabalho com base nessa estruturação estabelecida pela 457, que é a resolução do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, de 2009. Outro detalhe interessante é que a inspeção ela é dividida em duas partes. A inspeção existe, a inspeção regular, que é aquela que acontece tendo plantão nas superintendências, que o inspetor fica ali um dia, conforme o cronograma estabelecido na SRE, aprovado pelo superintendente. Ela fica com a finalidade de atender ao público, atender aos colegas da própria SRE, que de repente tem algum assunto ou alguma situação a ser discutida com o inspetor, também para realizar capacitações para profissionais, tanto da SRE quanto de escolas, isso tudo está dentro da inspeção regular, participar de capacitações na Secretaria de Estado ou aquelas definidas pelo superintendente para que o inspetor participe, fazer reuniões da equipe, realizar visitas regulares, né, que ele mesmo, junto com seu coordenador, estabelece lá quais são as escolas que vão ser visitadas esse mês ou essa semana, quais são as prioridades, qual a escola que está precisando de mais atenção, de uma visita mais urgente, atendimento aos pais, resposta a recursos, respostas a questionamentos de professores ou funcionários das escolas, isso tudo abrange a inspeção regular, como também elaboração de correspondências, relatórios, responder e-mails, responder questionários, documentos, informações que a secretaria solicita ou que os diretores. Já a inspeção especial, ela acontece nos casos especiais, que não são rotineiros, como, por exemplo, uma sindicância administrativa. Normalmente advém de alguma denúncia ou de alguma irregularidade. Então, nesse sentido, o inspetor vai ser nomeado com mais 2 ou com outros profissionais da própria SRE, de outros setores, desde que tenham a mesma habilitação, nível de formação, eles vão ser nomeados pelo superintendente por uma ordem de serviço para averiguar um assunto específico.
E essa sindicância, ela é chamada lá na 869 como inquérito, ou seja, é uma investigação. E quando se acha nesta investigação o autor e o fato, ela pode ser transformada em sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, quando se comprova a autoria da irregularidade e a irregularidade. Aí é realmente um serviço especial que vai demandar estudo, que vai demandar oitivas, que são as tomadas de declarações e depoimentos dos envolvidos, que o inspetor pode desenvolver esse trabalho, ou então pode ser simplesmente o credenciamento de uma escola, que é a avaliação se aquela escola pode funcionar, se aquele curso pode ser autorizado, ou também as situações de encerramento de escolas, mudança de endereço, tudo isso o superintendente emitirá uma ordem de serviço para que aquela equipe que ele estabeleceu faça esse trabalho especial. Quando esse trabalho acontece, você foi nomeado, você pode ou não, decisão lá do superintendente, afastar-se das demais escolas do seu setor até que se conclua esse trabalho. Depende da natureza. Se for um trabalho menor, você continua respondendo pelo seu setor e também realiza esse trabalho que é essa verificação diferenciada sobre algum assunto e etc. Nos casos de inspeção especial, o inspetor, ao final, tem que ter um relatório com parecer conclusivo sobre o que foi verificado, sobre o que foi apurado, e também emitir as sugestões de solução ou resolução da questão. Mas quem aplica alguma penalidade, ou então quem decide pela aplicação das penalidades sugeridas, isso aí já é o órgão superior, tá certo? Tanto os trabalhos que são de ordem da atividade de inspeção regular, que é a rotineira, que acontece visitas, como eu estou dizendo, quanto do serviço especial, merecem do inspetor uma imparcialidade. O inspetor tem que ser um profissional que não tenha envolvimento político, pessoal, com qualquer situação que ele vá resolver. Uma das prerrogativas é o inspetor ser imparcial no desenvolvimento das suas atividades. Outra questão também é o sigilo, a competência, a gentileza, o compromisso, a responsabilidade, a tempestividade para o desenvolvimento das suas ações. Nesse outro item, nós temos aí: a inspeção será exercida de modo a preservar a autoridade dos gestores, corpo docente e dos especialistas, resguardado o princípio da autonomia, flexibilidade e organização. É o que eu comecei a falar há pouco. Cabe ao inspetor, apesar de ter tantas competências, seja no serviço especial ou seja no serviço regular, por mais que ele tenha essa ação, esse vínculo com a SRE, com a Secretaria de Estado de Educação, essas atribuições de cunho pedagógico, administrativo e financeiro, ainda assim, o inspetor deve garantir que o que é da área da gestão na escola seja resolvido pela área da gestão. O diretor, ele não vai para lá, para a escola, para tomar o lugar do diretor. Ele deve garantir a autonomia dos supervisores, dos professores, dos diretores, no âmbito de sua atuação. E o inspetor deve monitorar se as ações dos gestores, vice, professores, supervisores, se estão atendendo ao sistema. Quando não estão, cabe ao inspetor orientá-los, verificar, estabelecer um tempo para correção e, quando não obedecido, aí sim ele pode passar isso para a superintendência como um relatório para que sejam adotadas providências cabíveis para com esta escola que inobserva as ordens que são
emanadas do próprio sistema e que o inspetor é o portador da orientação, da informação, e a escola não obedece. Mas, antes disso, ele tem que garantir um trabalho imparcial, um trabalho respeitoso, um trabalho sigiloso e que respeite as questões e as áreas de atuação de cada um, exceto se estiverem indevidas ou irregulares, com base na sistematização do ensino de Minas Gerais estabelecidas em resoluções, leis e etc. A gente já vê aí a questão da inspeção especial e a regular, e eu fiz uma relação sobre isso. Por quê? Dentro da inspeção regular, você pode estar na escola e uma situação que é regular, quando não resolvida, ou pelo inspetor ou pela parte da escola, ela pode virar uma inspeção especial no futuro. Uma irregularidade que está lá, ninguém corrige, etc., pode se transformar numa denúncia e, de repente, ser instrumento de uma ação de inspeção especial. Então, na realidade, o serviço da inspeção regular é de monitoramento, verificação, avaliação, orientação e acompanhamento em si, exatamente para evitar questões irregulares, situações indevidas, para que nós não tenhamos no futuro situações de inspeção especial, como processo administrativo ou sindicâncias, para apuração de irregularidades, tá certo? E retomando também aqui a resolução, essa parte que eu tratei da inspeção especial, nas alíneas A e B do inciso 1 do artigo 6º, está bem claro que a inspeção regular, ela está ali ligada a você conhecer a sua escola com relação à qualidade do ensino, a funcionamento, a legalidade das ações, do quadro de pessoal, como eu falei, e ali no artigo 6º, ela vem bem claro várias situações que acontecem na inspeção regular. Regularidade no acesso e permanência, sobre a vida escolar do aluno, sobre a questão de funcionamento das instalações do prédio, situação legal do quadro de pessoal, que são professores, funcionários, regularidade da escrituração, a escola está com os livros atualizados, nós estamos com toda a documentação devidamente, diários de classe, informação do censo escolar, informação no Ministério da Educação, como que nós estamos com relação ao censo, com relação ao CIMAD. Então, tudo isso é do dia a dia do inspetor. Como é também orientação, quando demonstrar dificuldades ou falhas, o inspetor pode ali discutir, fazer orientações, conversar com a escola, indicar sempre essa necessidade de se trabalhar com democracia, com competência, com uma gestão bem participativa e etc. Então, aqui nós vemos aí nesse artigo 6º toda essa questão que é do dia a dia do inspetor na sua atividade regular. Já na inspeção especial, é como eu disse, está aí no artigo 7º, nos parágrafos 1º e 2º, e nas alíneas do parágrafo 2º, que ressaltam que o que é serviço de inspeção? São medidas de encerramento de escola, recolhimento de arquivo, problema de irregularidades, questões de renovação de credenciamento, organização, adoção de determinação saneadoras ou cautelares, ou seja, de repente, nós temos alguma situação que é a aplicação de penalidade estabelecida pelo superintendente, passando essa prerrogativa. E também a relação de, como eu disse, sindicâncias e inquéritos administrativos por determinação do órgão superior. Então, é bem interessante a gente entender essa diferença entre inspeção especial e inspeção regular. Já nessa questão aqui, nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu mostrei aí, ó, de repente eu posso ter um serviço especial que não é exatamente uma sindicância,
nem investigatória e nem administrativa. Pode ser uma denúncia quanto a um processo de designação que não seguiu as normas da classificação, por exemplo. Aí a denúncia chegou na superintendência e o superintendente ele pode definir 3 inspetores para fazerem visita a essa escola, checar como que foi esse processo e, de repente, esses inspetores optam por cancelar todos o processo, divulgar as vagas novamente e resolver o problema. Na realidade, não é uma sindicância, não é um processo administrativo, mas é um serviço especial que saiu da rotina. E como os outros, eu já citei, credenciamento, autorização de funcionamento, verificação em loco para encerramento ou abertura de uma escola, verificação de denúncias, tudo isso está dentro do serviço especial, mas especificamente as sindicâncias administrativas investigatórias e o processo administrativo disciplinar, que é a inspeção regular. Né? Eu repito aqui para vocês, para ficar bem claro, é esse atendimento ao público, que pode ser um pai, pode ser um diretor, um professor, um aluno, pode ser qualquer outra pessoa da comunidade, um vereador, uma solicitação da prefeitura, tudo isso é atendimento ao público, tá? Qualquer pessoa que, de repente, quer falar na inspeção para tirar alguma dúvida, se chegou até nós, nós temos a função de atendê-lo. E esse atendimento ele pode se dar no plantão, que é presencial, ou através de um e-mail, ou através de uma ligação, ou através de uma mensagem. O plantão, como eu disse, é uma estratégia de ter sempre na superintendência a figura do inspetor, para não acontecer de todos viajarem e a inspeção ficar fechada. Então, lá na inspeção, tem um cronograma de plantões exatamente para que na SRE sempre tenha um inspetor pronto para o atendimento ou alguma eventualidade, enquanto os outros colegas estão em viagem. E aí vão trocando, fazendo um rodízio, hoje é um, amanhã é outro, e assim por diante. Na inspeção regular está aí também estabelecido as reuniões técnicas, pedagógicas e administrativas que podem acontecer para o inspetor ou o inspetor pode promover, seja na SRE ou seja na escola. Depende da necessidade. Uma reunião com o colegiado pode ser realizada pelo inspetor, está dentro do serviço regular. O inspetor, se o diretor precisar dele fazer uma reunião com os professores, ele pode realizar esse trabalho e assim por diante. Participar de capacitações, seja na superintendência ou na SRE, análise de documentos do dia a dia, relatórios, dados, visita escolar, né? Ou de cunho administrativo, ou de cunho pedagógico, ou de cunho técnico, tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais, isso tudo é função do serviço da inspeção escolar dentro da modalidade de inspeção regular. Então, o que ocorre? Essa resolução 457, ela é uma resolução pequena, não é tão grande, mas ela revoga a resolução de 1983, ou seja, quantos anos, né, precisava de uma resolução atualizada. Então, essa resolução do Conselho Estadual de Educação, ela veio para melhorar, explicar de forma mais abrangente a importância do papel do inspetor escolar, a importância das ações da inspeção escolar em Minas Gerais, a caracterização da inspeção entre inspeção regular e inspeção especial e as atribuições que estão lá no artigo 3º, bem especificadas, com destaque para verificação, avaliação, monitoramento, correção e realimentação dos sistemas, de modo a se garantir o bom funcionamento de todas as escolas. Essa resolução foi publicada em setembro de 2009 pelo presidente, que era na época o Monsenhor Lázaro de Assis Pinto, que era o presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, e foi republicada em 30/10/2009. Então, a resolução 457, em suma, é um documento específico da inspeção escolar que tem a função de estruturar
o serviço da inspeção escolar em Minas Gerais inteira. Está em vigor e é muito importante, e todas as outras instruções que o inspetor vai executar estão baseadas nas disposições dessa resolução 457.